magistério, atuo na educação infantil há 35 anos. Olá, meu nome é Giovane, eu sou professora pedagoga há quase 20 anos e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho das minhas descobertas, meus aprendizados e as minhas vivências ao longo desses lindos anos. Meu nome é Camila Perpétua Siqueira, sou formada em pedagogia, atualmente trabalho pela Prefeitura de Santa Luzia como profissional de apoio. Olá, meu nome é Poliana Nascimento, sou formada em pedagogia, faço pós em educação inclusiva. Atualmente estou atuando no 5º ano da Escola Estadual Assis das Chagas, como regente de turma, e PEUB, PEUB, mediadora de leitura na Escola Estadual Instituto Agronômico. Atenção, gravando. Olá, pessoal da Pedagogia da PUC Minas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Enide Soares e gostaria de agradecer por ter sido convidada para participar dessa entrevista. Sou muito grata, porque eu gosto muito, um tema que eu gosto muito, o brincar e as brincadeiras. Eu concluí o meu curso de pedagogia no ano de 2017, entrei na faculdade no ano de 2013 e atualmente trabalho na rede municipal como professora da educação infantil. Gosto muito da educação infantil, inclusive só tenho experiências na educação infantil. Adorava a educação física, porque uma brincadeira que eu gostava muito era de jogar queimada. E olha que eu era muito boa nisso, hein? Quanto à minha infância, eu não tenho recordação nenhuma, das minhas queridas professoras estarem trabalhando esse brincar pedagógico. São várias. A escola é assim onde eu fiz os meus primeiros amigos, escolhi o que eu queria ser quando crescesse, né? Minhas recordações de escola eram agradáveis, mas um pouco tensas, pois na época que eu estudava, a sala de aula era muito sagrada, como hoje eu acredito que deveria ser. Só que os alunos não tinham muito poder da fala, era apenas escutar e pronto, Então um pouco tenso era. Gostava muito do recreio, gostava muito dos encontros com os meus colegas, porque era a hora que a gente podia conversar, porque dentro de sala havia o autoritarismo, Na época em que eu estudava, o professor ainda tinha o direito de agredir o aluno se quisesse. Então, se você conversasse, se você fizesse alguma coisa que não agradasse o professor, você era castigado, podia ser tomado um puxão de orelha, um beliscão, e era muito vexatório na época, Fora que, se o pai fosse chamado na escola, a gente passava uma vergonha muito grande. Mas por isso, então, a gente procurava andar na linha dentro de sala de aula. Respeitava muito e aprendia bastante também. Não me lembro em casa e nem na escola. Lembro muito das brincadeiras de rua, que era pique-esconde, queimada, rouba-bandeira. Era uma delícia. Brincava, tanto em casa como na rua, de boneca, de panelinha, pega-pega, esconde-esconde com as crianças da rua. Na escola eu não tenho muita lembrança de brincadeira, só em alguns eventos como gincana. Nós não tínhamos professor de educação física, então era sempre a professora, então não tinha muita brincadeira. Eu não me recordo de muita brincadeira na escola, não. A não ser assim, um morto-vivo, brincar de estátua, quando mais novinha, Alguma disciplina na educação.
Eu brincava mais em casa. Na escola era só mesmo nos intervalos. Não tinha muito momentos de brincadeira, não. Até mesmo na educação infantil, eu lembro que na época era o terceiro período, né, que era o prézinho, que hoje é o primeiro ano, nós já tínhamos que estar sabendo escrever o nome, fazer o alfabeto, então não tinha muita brincadeira na época, não. As recordações da minha infância, do brincar, o brincar em casa, o brincar na rua, tenho muitas lembranças boas. Aquela cultura do brincar na rua era muito forte, porque ruas de terra, quase não passavam carros, muitas crianças, então muitas famílias morando perto, então muitas crianças brincando. Então era uma cultura muito forte e com certeza muitos aprendizados aconteceram ali naqueles momentos. Brincadeiras como amarelinha, pega-pega, pula-corda, esconde-esconde, pique-bandeira, queimada, muitas brincadeiras mesmo. Então é um universo de aprendizagens e diversão. E do brincar na escola, também me lembro, brincava muito na escola. Eu entrei para a escola, eu tinha 7 anos, não participei da educação infantil. Mas era mais aquele brincar mais na hora do recreio. Não tinha aquele olhar para o brincar assim associado ao ensino e aprendizado, não. Era mais livremente lá na hora do recreio. Não me lembro de ter tido essa matéria, mas como trabalho com crianças há 35 anos, acho importante o lúdico, os jogos e as brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Quando formei no magistério também, né, não estudei, não vimos nenhuma disciplina, nenhum conteúdo que trabalhava também a importância do brincar na educação. Sim, eu não me recordo exatamente do período, mas eu acredito que tenha sido no 4º período que nós tivemos jogos e brincadeiras. E a gente desenvolveu um monte de trabalho na escola, confeccionamos até uma brinquedoteca que ficou na faculdade. Tinha a ludicidade, as disciplinas, né, voltadas ao brincar. A ludicidade, a psicomotricidade, o lúdico na prática pedagógica e os jogos e recreações e lazer, né? No meu tempo da faculdade, na disciplina estágio na educação infantil, que foi no meu 2º período, essa disciplina, o brincar era um tema bastante discutido, rodas de conversa, palestras. Eu me lembro que a professora convidou um pesquisador brincante, Roque Antônio Soares Júnior, conhecido como Roquinho. Ele passou a manhã inteira conosco, conversando sobre esse brincar na escola, na vida. Então foi muito gostoso esse dia. Então eu vou ler um pedacinho de uma mensagem que ele nos deixou lá. Então, eu busquei aqui no meu caderno de anotações do 2º período, que eu sempre me lembrei muito dessa palestra do Roquinho, pesquisador brincante. Então ele deixou algumas mensagens muito importantes, eu vou ler um trechinho dessa mensagem. Brincar é uma pedagogia, uma experiência que constrói, para o ser humano que brinca, uma referência forte de liberdade. Brincar é a base da constituição de um ser humano forte, revolucionário, capaz de exercitar aquilo que está prometido para ele, aquilo que é importante para ele. Ele passou muitas coisas bacanas sobre aprendizagem com brincar e as brincadeiras. Eu percebo 2 diferenças, o brincar livre e o brincar comandado pela professora. O brincar livre, eles se comunicam melhor entre eles usam a imaginação, inventam coisas. A brincadeira comandada pela professora é um diferencial muito grande, porque eles ficam presos naquilo ali, eles ficam prestando atenção no que a pessoa está fazendo. É como se fosse um comando, né? Eu estou comandando eles a fazerem aquilo. E o brincar livre, não. O brincar livre é muito mais interessante. Eles amam brincar. É aquela coisa de pegar no coleguinha, de abraçar, de rir. A conversa deles é muito gostosa. Uma vez que quando observamos uma criança brincando, podemos observar e conhecer um pouquinho mais sobre ela, suas ações, atitudes, reações e as suas estratégias também.
entre outras observações. Então, eu sempre valorizei esse brincar na educação antes de estudar mais um pouquinho na faculdade. De suma importância para o desenvolvimento da criança, porque antes da criança escrever, antes dela ser alfabetizada, ela precisa brincar, ela precisa se conhecer, ela precisa ter o desenvolvimento de várias áreas para então adquirir, né, o conhecimento que a gente busca. Então é muito importante que a criança brinque, que ela aprenda, né, a brincar. Brincar e as brincadeiras é algo muito importante. O brincar acolhe a criança, impulsiona. O brincar leva a criança a fazer suas próprias descobertas, interagir com o próximo, interagir com o mundo, com o meio, com a rotina da escola em geral. Ela conhece as coisas, conhece as pessoas brincando. Ela se descobre, ela descobre o mundo. E ela se descobrindo, se conhecendo, ela se mostra. E o educador, observando aquela criança brincar, aquele grupo de criança, ele aprende também muitas coisas sobre o universo infantil. A criança aprende regras por meio de brincar, ela aprende convivência harmoniosa, ela aprende a lidar com seus conflitos, conhecer o outro, ter empatia pelo outro, conhecer o modo da outra pessoa se relacionar, e criar laços mesmo com a vida, com ela mesma, em casa, com a família, na escola. O brincar, ele acolhe mesmo a criança, nas suas dificuldades, nos seus limites, aumenta o potencial da criança. Então, o brincar para mim é algo muito importante mesmo. Então, com tudo isso, eu valorizo sim o brincar na minha forma de educar. Eu valorizo muito o brincar e as brincadeiras. Eu percebo um potencial de aprendizagem muito grande por meio do brincar. Sim, com certeza. O vocabulário da criança melhora, ela se expressa melhor, ela interage mais com os amigos, porque é a brincadeira deles, é a brincadeira livre. É o que eu estou falando, o brincar livre que é o melhor. Sim, eu utilizo o máximo possível em todos os momentos que a gente tem com as crianças. A gente sempre estimula a brincadeira. O lúdico está sim na minha forma de educar, porque através dele eu acredito que eu consigo avançar naquelas atividades que no tradicional às vezes poderia demorar um pouco mais. Então, trabalhando com os jogos pedagógicos, a forma que eu nomeio, né, eu consigo passar aquelas questões necessárias que o aluno precisaria compreender e que na forma tradicional de uma aula ele não conseguiu pegar. E o brincar traz um prazer, uma coisa que ele consegue se apropriar melhor. Então, eu acho que é muito importante. Na minha prática, eu sempre uso o lúdico. Então, com tudo isso, eu valorizo sim o brincar na minha forma de educar. Eu valorizo muito o brincar e as brincadeiras. Eu percebo um potencial de aprendizagem muito grande por meio do brincar. Eu entendo que os pais devem gostar muito, porque as crianças, além de saírem felizes da escola, levando novidades, falando do que fez no dia a dia, das brincadeiras que fizemos na escola, os pais dão um retorno positivo para a gente sobre isso. Ao longo do tempo, eu pude observar que gradativamente as famílias começaram a valorizar esse brincar na educação, coisa que inicialmente eles não valorizavam muito. Eles não acreditavam e nem confiavam nessa proposta também, né, do brincar na educação. Na educação infantil, como a escola é pública, os pais são acostumados com produção de material. Então, na educação infantil, a gente trabalhava com atividades, com papel, com portfólio e tudo. Só que a gente inseria muita brincadeira mesmo, para a criança tomar noção de espaço, para a criança ter desenvolvimentos que são necessários.
muitas das vezes os pais entendiam que assim, meu filho não fez nada na escola, esse pessoal não tá ensinando, ela só tá vindo aqui para brincar. Então, assim, os pais têm um pouco de dificuldade de entender que durante uma brincadeira o filho dele desenvolve muitas áreas, tem grandes conhecimentos que são necessários. Alguns acham que deixar a criança brincando é falta de compromisso do professor. Muitas vezes a gente, assim, o que ele fez hoje? Não, pai, hoje foi uma brincadeira, principalmente quando saía cedo. A gente fez isso, a gente brincou de massinha, a gente brincou de desenhar. E os pais não entendem e assim eles ficavam um pouco irritados. Bom, eu posso dizer, a partir de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu experimentei e vivi e ouvi no meu tempo de estagiária, no meu tempo de estudante, agora como professora, eu posso dizer que tem alguns olhares de pais que dizem o brincar como algo assim, como um gasto de energia, uma diversão, aquele potencial do brincar, aquela estrutura que a criança adquire ali brincando para o aprendizado, o crescimento de maneira geral. Eu acho que existe esse olhar sim, de um brincar mais dissociado do ensino e aprendizado. Então, com certeza, eu observo sim este olhar. Gostam muito das brincadeiras, mas eu percebo que tem certas crianças que ficam mais retraídas, principalmente quando se leva com o corpo, brincadeiras de movimentos com o corpo. Tem crianças que gostam de dançar, tem crianças que não gostam de dançar. Nitidamente, quando o professor consegue inserir a brincadeira durante alguma coisa que ele quer ensinar, as crianças têm um comprometimento muito maior. É notável a diferença do interesse em que eles têm, até os mais tímidos se envolvem mais durante a atividade. O interesse das crianças é sempre muito positivo, elas gostam muito de aprender brincando e brincar aprendendo. Então é isso aí, elas gostam muito, demonstram muito interesse. A gente percebe o olhar da criança diante do brincar. A gente está observando e a gente percebe esse momento da criança se estruturando ali diante do brincar mesmo, aprendendo, descobrindo, perguntando, questionando, opinando. Ela aprende a criticar, ela aprende a dar a sua opinião sobre aquele brinquedo. Então é isso mesmo, é um universo de muito forte mesmo brincar, é um universo de aprendizado maravilhoso. Eu digo essa palavra, maravilhoso. Bom, para o desenvolvimento da criança de uma forma lúdica. E tanto na forma presencial, antes da pandemia, eu sempre achei muito importante trabalhar o lúdico e agora mais ainda na forma online, porque quando estávamos presencialmente, nós estávamos próximos dos nossos alunos, próximos de mais recursos, acompanhando-os, tanto para introduzir, para explorar, consolidar e para avaliar também os conteúdos trabalhados. E agora na forma online, mais ainda, porque estamos de um lado da telinha e eles do outro, né? Então eles têm muitas coisas lá para se distraírem, então precisamos motivá-los mais ainda para que eles estejam ali participativos, ativos na aula. É o que eu faço diariamente. Nas outras pareceu que eu fiquei enrolando, mas é porque essa é bem específica. Para que serve o brincar na escola? Para a criança criar interação social, autonomia, para ela começar a desenvolver habilidades motoras, organizar suas emoções, dentre outros aspectos. Brincar na escola, na vida, o brincar ele é a base da constituição de um ser humano forte. Eu li essa frase agorinha há pouco. Então, o brincar, para mim, eu vejo o brincar como acolhida. Acolhe a criança nos seus sentimentos, nas suas aprendizagens, no seu desenvolvimento, na sua vida, nas suas relações, suas descobertas, seus conflitos, seus medos. Então, o brincar, ele acolhe a criança inteira, em todos os aspectos. E a criança vai se desenvolvendo ali por meio do brincar. O brincar é um direito da criança. O brincar é um direito da criança. E o brincar, ele deve ser, sim, a base da formação do ser humano é o brincar. O brincar são as brincadeiras das crianças, são as folhas germinais de toda a vida posterior. Frederic Frebel.
entendem entre si, elas comunicam entre si, se expressam. E acho que isso tudo é bom para o desenvolvimento delas. Noto também que as atividades livres são satisfatórias, mas as atividades que são propostas por mim são atividades que eles demonstram mais gosto, mais participação, né? Eu acho que eles se sentem desafiados. Então, procuro intercalar um pouco a respeito, né, do que eu observo, que eles gostam, que eles fazem, mas também inovar essas propostas aí de brincadeiras pedagógicas para enriquecermos nossas descobertas e nossos aprendizados. Dentro da escola, eu acho que tudo precisa ser organizado. Então, assim, o brincar exige organização do espaço, organização do que a gente espera. Bom, o brincar livre é muito importante também, porque no brincar livre, aquele grupo de crianças brincando, aquela criança brincando ali sozinha, muito aprendizado também acontece ali naquele momento. É importante também o brincar livre. No brincar livre, as crianças, elas se conhecem, elas representam papéis, ela conhece o outro, ela se relaciona ali naquele momento. Mesmo ali naquele grupo de crianças brincando livremente, acontece muito aprendizado e nós sabemos disso. O brincar livre é importante, né? Como eu disse, muitos aprendizados acontecem sempre ali no brincar. E o brincar mais organizado, ele é importante também, naquele momento em que a professora propõe uma brincadeira, propõe um aprendizado por meio de uma brincadeira, um objetivo. Ali ela observa, ali ela faz pesquisa, ali as crianças, ela tem um apoio, aumenta as possibilidades, porque a professora é observadora, então ela vai colocar algumas questões em um brincar, ela vai fazer perguntas, ela vai responder, ela vai questionar também, ela vai aprender, crescer como profissional também do cuidar e educar. Então, o brincar livre é importante e o brincar mais organizado também. Ambos têm o seu valor. Bom, o brincar livre é muito importante também, porque no brincar livre, aquele grupo de crianças brincando, aquela criança brincando ali sozinha, muito aprendizado também acontece ali naquele momento. É importante também o brincar livre. No brincar livre, as crianças, elas se conhecem, elas representam papéis, ela conhece o outro, ela se relaciona ali naquele momento. Mesmo ali naquele grupo de crianças brincando livremente, acontece muito aprendizado e nós sabemos disso. O brincar livre é importante, né? Como eu disse, muitos aprendizados acontecem sempre ali no brincar. E o brincar mais organizado, ele é importante também, naquele momento em que a professora propõe uma brincadeira, propõe um aprendizado por meio de uma brincadeira, um objetivo. Ali ela observa, ali ela faz pesquisa, ali as crianças, ela tem um apoio, aumenta as possibilidades, porque a professora é observadora, então ela vai colocar algumas questões em um brincar, ela vai fazer perguntas, ela vai responder, ela vai questionar também, ela vai aprender, crescer como profissional também do cuidar e educar. Então, o brincar livre é importante e o brincar mais organizado também. Ambos têm o seu valor. Um pouco dos dois, porque eu introduzo a brincadeira e a criança continua com o seu brincar. E às vezes eu comando as brincadeiras e eles continuam do mesmo jeito. Costumo dizer a brincadeira pedagógica, porque quando a criança brinca e ensina, brinca e aprende, brinca e se diverte. Eu tento utilizar as duas práticas, porque em cada momento uma cabe melhor com a situação. Brincadeiras, jogos educativos, tudo para o aprendizado. Brincadeiras, intencionalidade educativa, observação, anotação, ensino-aprendizado. Então, brincadeiras e jogos, tudo para o aprendizado, crescimento, desenvolvimento, descobertas. Isso aí. Eles participam das duas atividades, porém preferem as brincadeiras criadas por eles. Eles se sentem mais à vontade. A turma se sente bem, até os mais tímidos, assim, por mais que não se envolvam no primeiro momento, acabam se envolvendo na brincadeira e atendendo a proposta do brincar. Bom, de tudo que eu observei, de tudo que eu já vivenciei, experimentei,
ali junto com as crianças em seu desenvolvimento, na sua relação com brincar, eu posso dizer que as crianças gostam muito de escolher brincadeiras, de propor, vamos brincar, vamos fazer assim, chamam para brincar. E também elas se interessam também pelas atividades planejadas, quando a professora leva uma atividade. Pessoal, eu trouxe uma brincadeira bem legal, hoje vamos aprender por meio de uma brincadeira, venham ver. Então as crianças, elas demonstram interesse, ficam atentas ouvindo as orientações, elas percebem a professora ali interagindo com elas no brincar, e a professora brincante também é muito importante. A professora que leva a brincar e brinca junto, e descobre junto com a criança, ela participa da formação da criança de uma maneira bem integrada mesmo. Então eu acho que as duas opções são válidas. As crianças, elas se interessam em criar e também se interessam em experimentar algo que a professora propõe. A criança brincando livre, a criança brincando por meio de uma brincadeira planejada. Então, o brincar, ele tem um potencial gigantesco de aprendizado e de tudo de bom. Isso aí. Eu percebo que eu acabo virando uma criança também, porque eu me envolvo nas brincadeiras deles, eu me envolvo nas fantasias e acabo também usando a imaginação junto com eles. O melhor engajamento da turma, o melhor aproveitamento da aula, tanto nas crianças quanto em nós, profissionais, né? O brincar, como eu já disse, é algo muito acolhedor mesmo. Então, em mim, o brincar, ele me faz crescer como educadora, porque eu observo as crianças brincando, eu faço pesquisa ali naquele momento, eu aprendo mais sobre o desenvolvimento das crianças. Então, o brincar, ele é valioso mesmo, é algo muito valioso. Eu tenho muitas lembranças boas do meu tempo de criança pequena brincando, e eu sei como é gostoso aprender por esse meio. Quer dizer, a criança brincando, ela faz pesquisa, ela descobre o mundo, ela significa as coisas que ela tem dúvida. O mundo está se impondo aí a todo momento, então a criança, ela vai significando, vai se desenvolvendo, vai aprendendo a conviver, a ser, ela vai ter empatia, ela vai trabalhar o cognitivo, ela vai se relacionar, tudo por meio do brincar. Então, o brincar para as crianças eu acho algo muito bom, e para mim também eu acho o brincar valioso, porque o brincar é um modo de levar as crianças a se desenvolver, aprender, crescer, descoberta, pesquisa, percepção de mundo, percepção de vivências, de relações. Tudo o brincar propõe também. O brincar, ele é uma linguagem especial e essencial para a criança pequena. Para todo mundo, né? O brincar é algo que alegra, que expande o mundo, que expande o interior, que traz as questões da vida. Que o brincar, ele é um presente, é um direito, é a alegria da criança, é o brincar. Sim, eu escuto muito meus alunos. Nós fazemos geralmente rodas e eles dão sugestões do que vamos fazer no dia a dia e fazemos os combinados. Então, eu faço um pouco do meu compromisso com eles, do que eu tenho que fazer no meu planejamento, e faço um pouco daquilo que eles gostam também. Sempre que possível, eu tento conciliar e aproveitar todas as sugestões. Bom, a escuta ativa é muito importante porque, além de ser um direito da criança participar do planejamento das atividades, é um direito da criança. Não só por isso, porque por meio da escuta ativa também, naquele momento ali que a criança está falando sobre as suas preferências, aquilo é um aprendizado. Desenvolve a oralidade, desenvolve as relações, desenvolve o potencial da criança se expressar, criticar, opinar, sentir e dizer. Então, além de ser um direito ao aprendizado, é algo que a gente valoriza, porque aquele gesto aquela situação onde a criança, naquele momento em que a criança está falando, que ela está se posicionando ali numa roda de conversa, é aprendizado. Então a gente valoriza, porque tudo é aprendizado, é um direito da criança, é aprendizado, é descoberta, é sentimento, é ação, é atitude, é opinião. Então tudo isso tem que ser observado, valorizado, sim. A escuta ativa, sim.
E as atividades pré-estabelecidas também, sim, são importantes, porque a professora ela está ali acompanhando o ritmo daquela turma, então ela tem algo para trazer, para trabalhar determinados objetivos. Então ela leva alguma coisa, mas em cima disso também a criança pode dizer o que sentiu, o que gostou, o que não gostou, como preferia que fosse. Então, os dois são importantes. Escutar a criança é algo importantíssimo. É desenvolvimento, é aprendizagem, é direito da criança, então tudo é válido. E levar também é válido, a criança gosta muito também das atividades que a professora leva, então ela gosta de sentir aquele cuidado, de perceber um ambiente que foi totalmente planejado, então a criança ela só enriquece com essas coisas, dizendo e participando, experimentando também algo que a professora leva. Então, todos os dois são importantes. Não, eu não me inspirei em nenhum autor, não me lembro. E a minha escola é voltada para o cognitivismo. E a experiência que eu tenho de 35 anos de escola, que me levou no brincar, nas brincadeiras. Piaget, de Vygotsky. E a gente tem como referência Vygotsky e Piaget, né? Onde o brincar ele favorece a compreensão da subjetividade cotidiana, promovendo encontros entre a criança e o social, conectando os saberes. E eu acredito que seja Kishimoto, que tem o brincar como uma atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e autonomia da criança. Eu me baseio muito, né, em Piaget, em Vygotsky, né, porque esses pensadores, assim, na minha vida acadêmica, me mostraram um lado muito legal. Às vezes a teoria parece não bater muito, mas ajuda bastante na prática, viu? Nossa, muito. Porque cada realidade é uma realidade, né? Então a gente tem que adequar. Então eu me baseio bastante nas teorias dos dois. Eu vou trazer o Froebel, educador alemão, criador do jardim de infância, destacou-se no cenário educacional como um reformador pedagógico do seu tempo, considerado um psicólogo da infância porque observava o desenvolvimento das crianças e fazia pesquisas a partir daí, criava materiais a fim de pensar uma educação mais observando a criança mesmo naquela fase de desenvolvimento. Ele descreveu alguns princípios essenciais da prática educativa com crianças e importantes contribuições para a compreensão do papel do brincar no desenvolvimento infantil. Ele propôs no brincar criar, sentir e pensar. Na teoria de Froebel, o brincar ocupa um papel essencial e muito significativo no desenvolvimento infantil. É a principal linguagem da criança. Valorizou a expressão espontânea da criança, ser ativo e criativo, que faz reflexões e expressa intenções. Chamou a atenção para a importância da observação, observando a criança, acompanhando o desenvolvimento, nós aprendemos muito e podemos pensar metodologias, conteúdos e formas de trabalho muito importantes. E a frase que eu deixo do Froebel é aquela que eu disse anteriormente. As brincadeiras das crianças são as folhas germinais de toda a vida posterior. Isto aí. Muito difícil, porque as aulas online elas não são a mesma coisa que o presencial. Então, os meninos não sentiam a vontade de estar do outro lado da tela e eu brincando com eles. É muito complicado. O presencial, sim, é mais importante. Na escola, a gente promovia a brincadeira o tempo todo. Infelizmente, a escola pública, ela não tem um momento nem que virtual com as crianças devido à falta de recurso de muitos alunos. Então, o brincar, nesse momento de pandemia,
Em algumas atividades propostas, a gente trabalha o resgate de brincadeiras antigas e propõe que a brincadeira seja realizada com a família, mas nós não temos o retorno desse momento, não sabemos se ele está ocorrendo dentro das casas, né? Porque muitas crianças assim não têm o total comprometimento dos responsáveis no desenvolvimento dessas atividades. Então, fica assim em defasagem esse momento do brincar para as crianças. Nesse momento de pandemia, eu tive que aprender bastante, né? Porque as tecnologias, assim, vieram à tona, né? Então, as minhas aulas têm sido mais voltadas, sim, para o lúdico, porque só eu ficar falando, explicando o tempo todo, os alunos não estavam mostrando interesse. Então, eu resolvi mudar, né? Eu procuro agora passar um vídeo explicativo, mais animado para eles, onde prende um pouco mais atenção. Depois, a gente procura desenvolver todas as atividades em cima de jogos, que aí a compreensão tem ficado prazerosa para eles e para mim também não está ficando cansativo. Estou tendo um retorno muito bom da minha turma, né? Eles, na educação estadual, nós temos o plano de estudo tutorado, que é o PET. Então, eu faço uma releitura do que vai ser trabalhado no PET, com esses jogos, e depois proporciono a eles que realizem as atividades. E estão se saindo muito bem. Então, acredito que está sendo prazeroso e benéfico para eles. Infelizmente, a gente não consegue atingir 100% por causa das dificuldades socioeconômicas, né? Nem todos têm o acesso à internet, não têm o acesso àquele momento, mas eu sempre deixo gravado. Então, com o surgimento da pandemia e as medidas de proteção e afastamento social, tudo ficou diferente, porque agora cada um em sua casa. Como brincar? Como acompanhar? Como estar presente nesse momento? Agora cada um na sua casa, com seu tempo, com seu espaço, seus limites, seus desafios, suas possibilidades. Todos nós temos. Professores, família, escola, as crianças, todos nós temos desafios, limites e encontramos saídas de levar as crianças a continuar as brincadeiras, continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. Então é isso, os espaços são diferentes, os tempos são diferentes. Olha, no começo eles amavam, porque era uma novidade para eles. Mas depois foi virando uma rotina, porque eles não aguentam ficar mais do que 30 minutos. Eu acho que 30 minutos era o máximo para eles, mas mesmo assim foi meio complicado, por causa da faixa etária deles. No passado, o índice foi bem crítico, porque devido a ser um ano atípico, todo mundo estava muito confuso e o sistema educacional precisou se organizar. E às pressas, infelizmente, a participação das crianças e o comprometimento não foi dos melhores. Esse ano, já iniciamos o ano com uma organização melhor, com distribuição dos materiais e as crianças têm participado bem mais. Então, a gente espera que o resultado desse ano seja bem melhor. Eu percebo que as crianças sempre têm muita disposição, muita alegria, gostam de compartilhar, gostam de participar, interagir, conversar, contar suas experiências, contar suas dificuldades. As crianças demonstram muito interesse e é algo muito interessante, porque as crianças elas nos surpreendem sempre. A vontade de descobrir, de brincar e aprender, elas demonstram, elas compartilham, elas contam suas coisas, suas experiências em casa. Eu
tentava levar para eles novidades, coisas diferentes, para ver se conseguia aprender eles mais na telinha. Então eu me vestia eu usava fantasias, eu contava uma história, eu usava a imaginação, eu punha uma musiquinha pra gente cantar, pra gente poder dançar, aquele negócio todo. E era isso. Eu achei assim um pouco meio frustrante, porque foi ficando cansativo até pra mim mesmo. Foi meio deprimente. Como eu disse, ele fica a desejar, porque acredito eu que as crianças estejam assim um tempo muito maior no telefone, né? A brincadeira de hoje é Free Fire, essas coisas. Então, assim, fica a desejar essa relação da criança com o brincar, até mesmo para que ela socialize, aprenda a escutar o outro e tudo mais. Né? Desafios, limites e possibilidades. Muitas possibilidades de descobertas e novas formas de aprender e ensinar, novas formas de interagir, novas formas de ser, novas formas de ser professora. Porque nós vamos nos reinventando a cada dia e aprendendo com as crianças, aprendendo com as famílias, aprendendo com a situação do momento. Então, eu acho que vão deixar, né? Vão deixar as crianças serem mais livres, a brincar mais. Eu acho que isso é que leva o desenvolvimento delas, né? O brincar, gente, brincar, vamos brincar. É brincando que se aprende. Todos nós devemos valorizar e trabalhar o lúdico na escola. É uma forma muito prazerosa da criança aprender, ensinar e se divertir. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês. Sucesso! Na verdade, eu tô morrendo de saudade da rotina, da escola, das crianças, do contato, né? Então, assim, tô ansiosa para que a gente retorne logo e que a gente possa, assim, começar a brincar novamente para desenvolver muitas habilidades nessas crianças, né? Porque é necessário. Pessoal, de tanto falar sobre o brincar, pensar sobre o brincar, ler algumas coisas, revisitar meus cadernos da faculdade, eu escrevi alguma coisa e vou ler para vocês. Eu vou dizer sobre o brincar. Brincar é alegria, muito mais que gasto de energia. Brincar é direito, é proteção. Brincar é muito mais que agitação. Descoberta, é opinião, é aprendizado com diversão. Imaginar, perceber, saber de mim e de você. Brincar é acolhida, é vida. Brincar é atividade preferida. Brincar é garantia das descobertas de todo dia. Bom, é isso. Que nossas crianças possam continuar com as suas brincadeiras, com as suas descobertas e vamos levando juntos. Isso aí. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigada.